Mateus capítulo 7, versos 24 ao 27, que nos diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como uma pessoa sábia que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como uma pessoa sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. O estudo para entender o conceito histórico desta parábola nos ensina que ela foi usada como ilustração para a conclusão do Sermão da Montanha, registrado nos capítulos 5 e 7 de Mateus e 6 de Lucas. A parábola dos dois alicerces, também conhecida como parábola dos dois fundamentos, foi pronunciada para uma grande multidão, diferente das demais dirigidas apenas aos discípulos. Existem diferenças de descrição entre Mateus e Lucas, consequências da distinção dos destinatários. Mateus escreveu para as pessoas judias que viviam em Israel, enquanto Lucas para as gregas e helenas que viviam na Ásia Menor e na região do Mediterrâneo. Jesus, na ocasião, contou essa parábola para judias, utilizando-se dos elementos comuns a elas, descrevendo as técnicas típicas de uma construção rural na Palestina do seu tempo. Pelo que se observa, Lucas, ao escrever para gentias de outra região, atualizou as falas de Jesus, utilizando a descrição das técnicas de construção que eram conhecidas das pessoas para quem ele escrevia. Culto, o médico Lucas considera as diferenças climáticas e geográficas que existiam entre as regiões para harmonizar a parábola e cumprir o objetivo do Evangelho de Cristo. O conceito de edificação está relacionado com a construção civil, com as técnicas usadas para a construção de edifícios, sejam eles direcionados para a habitação ou comércio. As técnicas de edificação mudam conforme região e o tipo de edifício que está sendo construído. Ao analisarmos as características das construções rurais dos dias de Jesus, podemos facilmente entender a ilustração que Jesus utilizou. As casas eram bem diferentes das construções que estamos habituadas em nosso tempo. Um fato importante a considerar é que algumas pessoas preferiam construir suas casas longe do leito de um rio, mas com isso tinham problemas. Para o estilo de vida da época, ter um riacho nas proximidades da casa favorecia a criação de animais, o cultivo de plantações e o abastecimento da própria casa. Muita gente preferia construir uma casa perto de um rio. Muitas vezes, as tempestades causadas por mudanças climáticas repentinas ocasionavam o transbordamento dos rios. E aí, claro, aquele caos. Considerando o padrão climático da região, fica evidente a importância, o cuidado que a pessoa devia ter ao trabalhar o alicerce da casa. Precisava escolher o terreno
quando fosse o caso, demolir estruturas antigas, limpá-lo, prepará-lo e, por fim, usar bons materiais nas proporções adequadas e edificar a casa. Se nós quisermos construir bem construído, enfim, não é? A nossa edificação espiritual, a gente precisa também ter esse cuidado, não é? De demolir as estruturas antigas, fazer a devida limpeza, preparar o nosso coração, a nossa mente e trabalhar a palavra de Deus que é adequada para a edificação da nossa casa espiritual. A mensagem que aprendemos nos 2 evangelhos, ela traz 2 conceitos com um significado. O primeiro conceito, todas as pessoas podem construir. A parábola deixa claro que todas as pessoas têm possibilidades de construir coisas aqui na terra. Insensatas e prudentes fazem suas construções. Algumas prudentemente constroem sobre o alicerce da boa e perfeita vontade de Deus. Essas pessoas têm suas casas construídas em um alicerce forte e resistente. Mas existem aquelas pessoas tomadas pela insensatez. Constroem sobre um fundamento que desconsidera a vontade de Deus. Têm suas casas construídas em um alicerce frágil, vulnerável às intempéries, assim vindo o temporal, a casa cairá. Segundo conceito, a forma com que a pessoa constrói a casa determinará o futuro da casa e das pessoas que a usarem como habitação e abrigo. O texto deixa claro que a forma como é executada a construção impacta no futuro dela. A casa construída sobre os fundamentos corretos resistirá às tempestades, chuvas e enchentes, servindo de proteção. A casa construída sobre fundamentos incorretos resta total destruição. Vindo o temporal, sofrerá grande destruição, com igual danos para as pessoas abrigadas sobre ela. A mensagem principal da parábola é que a pessoa prudente constrói a casa sobre uma base sólida, e isso tem um significado. O próprio Jesus, na introdução da parábola, explica que o significado figurativo do alicerce são as suas palavras. Assim, ele reforça o sermão da montanha, o finalizando, alertando que aquelas pessoas não deveriam apenas ouvir o sermão, mas aplicá-lo às suas vidas. Jesus demonstra que praticar o evangelho, ao invés de apenas ser uma ouvinte, diferencia a pessoa prudente da insensata.